Vamos continuar nesta parte 7 do título crédito tributário. Vamos continuar a questão da repetição de indébito, o estudo da repetição do indébito, ou seja, da restituição de um valor pago indevidamente. Nós já vimos que o artigo 165 traz, na verdade, 3 incisos, mas 2 situações. Os incisos 1 e 2 dizem respeito a erros de fato ou de direito. O tributo foi pago maior do que o devido ou ele era indevido, e o sujeito passivo tem direito à restituição. E o inciso 3, naquela questão em que o contribuinte impugnou, houve uma decisão condenatória, ele pagou, mas depois ele consegue reverter, anular aquela decisão condenatória que o forçaram a pagar, e ele tem direito a pleitear a restituição. E vimos que o artigo 68 traz o prazo de 5 anos, isso aqui é 10, né? Traz o prazo de 5 anos para pleitear esta restituição, contados, no caso dos incisos 1 e 2, que houve erro de fato ou de direito, da data da extinção do crédito, ou seja, do pagamento. E, no outro caso, da data da decisão que anular aquela decisão condenatória anterior. Bom, mas eu preciso conversar com você a respeito do lançamento por homologação, porque há uma situação específica, uma vez que nós sabemos, baseado no artigo 168, inciso 1, como eu acabei de dizer, que o prazo de 5 anos é contado da data da extinção do crédito, do pagamento, extinguiu, 5 anos para pleitear a restituição. No entanto, vamos dar uma recordada aqui no lançamento por homologação. Observe que no lançamento por homologação, o sujeito passivo calcula e paga antecipadamente, você já sabe disso. E fica esperando que a Fazenda Pública faça a homologação daquele pagamento antecipado. E nós vimos que o que extingue o crédito não é o pagamento antecipado, é a homologação. E vimos também que se a Fazenda Pública não se pronunciar, em quantos anos? 5, que é o prazo em direito tributário. Se ela não se pronunciar em 5 anos, ocorre a homologação tácita, extinguindo o crédito tributário através da homologação tácita, uma vez que a Fazenda Pública não se pronunciou dentro de 5 anos. Maravilha, isso tudo nós já vimos. Ora, o fato agora é o seguinte. O artigo 168, inciso 1, determina que os 5 anos para pleitear a restituição serão contados da data da extinção do crédito. Ora, vamos imaginar uma situação teórica aqui, na qual a Fazenda Pública não se pronunciou depois que houve o pagamento pelo contribuinte. Na verdade, isso é o que acontece mais, né? Você imagina se o Estado tivesse que, em todo contribuinte que faz mensalmente o confronto débito-crédito do ICMS, para homologar a Receita Federal com relação ao IPI. Deixa passar os 5 anos e, de vez em quando, aparece lá um fiscal. Bom, mas o fato é que, se houve o pagamento antecipado, a extinção do crédito, que é a homologação, vai ocorrer em 5 anos, se a Fazenda Pública não homologar antes, evidentemente. Ora, e o artigo 168, inciso 1 do CTN, determina que os 5 anos para pleitear a restituição são contados da data da extinção, que vai ser aqui. Então, em se tratando de homologação tácita, o contribuinte que recolheu lá teria 10 anos. 5 anos até que se considerasse extinto o crédito pela homologação tácita, porque a Fazenda Pública não se pronunciou, e da data da extinção, nos termos do artigo 168, inciso 1, mais 5 anos para pleitear a restituição. No entanto,
O governo achou que não estava legal isso, não estava muito bacana isso, e resolveu mudar. Mas muito cuidado com o que nós vamos ver agora. A Lei Complementar 118 de 2005 determinou no seu artigo 3º que, para efeito de interpretação do inciso 1 do artigo 168, que é o prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito, do artigo 168 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre no tributo sujeito a lançamento por homologação no momento do pagamento antecipado. Olha só. Então, na verdade, o que o artigo 3º da Lei Complementar 118 determinou? Que, neste caso do lançamento por homologação, considera-se extinto o crédito não com a homologação, e sim com o pagamento antecipado. De tal modo que aquele sujeito passivo que poderia ter até 10 anos se a homologação fosse tácita, vai passar a ter só 5. Mas muitíssimo cuidado. Nada foi alterado no Código Tributário Nacional. Nada foi alterado no CTN. O que extingue o crédito no lançamento por homologação é a homologação. Cuidado, apenas para efeitos de interpretação do artigo 168, inciso 1, só para efeitos de interpretação do artigo 168, inciso 1, é que considera-se extinto o crédito com o pagamento antecipado. Volto a insistir, nada foi alterado no CTN. O que extingue o crédito no lançamento por homologação sempre foi, é e vai continuar sendo a homologação, que pode ser até tácita em 5 anos. Apenas para efeito de interpretação do artigo 168, inciso 1, é que considera-se extinto com o pagamento antecipado, que é para tirar do contribuinte aquela possibilidade dele ter até 10 anos para pleitear a restituição, caso a homologação fosse tácita, que na maioria das vezes é. Ok? Então é assim que funciona a questão da Lei Complementar 118, no que diz respeito ao prazo de 5 anos para pleitear a restituição no caso do lançamento por homologação. Legal? Muito bem. Aqui é uma posição do STJ que eu achei interessante colocar. A distribuidora de bebidas, ao adquirir o produto industrializado do fabricante para posterior revenda, o fabricante, ao vender para a distribuidora, há incidência do IPI. Só que da distribuidora para frente, não, porque a distribuidora não é industrial. Então, a distribuidora não tem como recuperar esse IPI. Ok? Muito bem. Então, a não ser no custo do produto. Então, a distribuidora de bebidas, ao adquirir o produto industrializado do fabricante para posterior revenda ao consumidor final, suporta o encargo financeiro do IPI realmente, cujo valor vem, inclusive, destacado na nota fiscal de aquisição. A fabricante, portanto, ostenta a condição de contribuinte de direito, porque é o fabricante que vai recolher o IPI para a União. E a distribuidora de contribuinte de fato, porque ela está assumindo o ônus. Assim como quando eu for comprar essa caneta, quando eu fui comprar essa caneta, o contribuinte, já sabemos, do ICMS é a loja que me vendeu. Eu sou o contribuinte de fato, porque eu acabo arcando com o ônus do imposto.
o contribuinte de direito transfere ao contribuinte de fato o ônus financeiro. E assim acontece lá também na distribuidora. Nessa condição, a distribuidora tem legitimidade para pleitear a repetição dos valores pagos indevidamente a tal título. Por que eu faço questão de colocar essa decisão aqui? Pelo seguinte, porque o contribuinte de fato, conforme eu já tinha colocado para você, o contribuinte de fato não faz parte da relação obrigacional tributária. Ele não é sujeito passivo da... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80, com certeza você pode parcelar esses R$ 80 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.